Em nossa sequência de parábolas no Evangelho de Lucas, estamos hoje para falar exatamente sobre a ovelha perdida e a moeda perdida. Então, Lucas 15, versos de 1 a 10. Lucas 15, versos de 1 a 10. É um texto bem propício para a ocasião que estamos vivendo hoje, onde temos a oportunidade de receber novas vidas para nossa família e igreja. Jesus estava mais uma vez aqui sendo pressionado pelas pessoas e questionado por elas. E nessa experiência ele tem, assim como em todas as outras, ele tem sempre a resposta adequada para cada situação. Vamos ver aqui então Lucas 15, de 1 a 10. O texto diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas, vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há uma alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em Lucas 15 nós temos uma sequência de 3 parábolas. Então a parábola do pastor que busca, versos 3 a 7, a parábola da mulher que chora, versos 8 a 10, e a parábola do pai que ama. Então, são sequenciais essas parábolas e elas tratam do mesmo assunto. Elas tratam da importância do arrependimento no coração daquele que está perdido, daquele que está sendo procurado. É lógico que a moeda não tinha como arrepender-se, porque não tem vida. Mas ela está aqui compondo, reafirmando valores dessas outras 2 parábolas também. Cada tema tem uma oportunidade específica para a busca. E tem também uma festa depois do encontro. Em cada uma dessas situações aconteceu isso, a busca e a festa. Em 2 situações há arrependimento. E na questão da moeda, então nós vamos simbolizar isso de outra forma. Podemos ver um outro enfoque que Jesus quis demonstrar aqui. A respeito do filho pródigo, o pastor Jonatas pregará à noite. Eu vou compartilhar apenas a questão da ovelha perdida e da moeda perdida. O amor divino se estende para procurar o pecador antes dele se arrepender. Antes mesmo que o pecador tenha a oportunidade do arrependimento, ou que ele tenha essa experiência de arrepender-se, o pastor já está procurando essa ovelha. Ele já está atrás dela. Foi assim que aconteceu conosco, foi assim que aconteceu com Cristo. Jesus não esperou que houvesse uma grande comoção no mundo onde nós vivemos, para depois vir ao mundo buscar aqueles que estavam perdidos. Ele veio, Ele amou, Ele veio aqui em resgate de todos nós, demonstrou o seu amor, e esse amor que nos levou a permitir que Ele nos encontrasse. Então, eu vejo esse texto dessa forma: nós é quem ficamos fugindo de Deus, e de diversas maneiras. Nós temos sempre maneiras criativas de fugir de Deus, ou não deixar que Deus nos encontre, mas é impossível fugir de Deus, mas nós temos que permitir que Ele nos encontre. Parece uma coisa contraditória, mas é exatamente assim que funciona a vida cristã. É impossível fugir de Deus, mas nós temos que permitir ao mesmo tempo que Ele nos encontre. Nós temos que permitir que esse encontro com Deus
através de Jesus Cristo, se torne realidade. Romanos 5:8, nós vemos que Deus demonstra o amor dele por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Então esse texto confirma o que eu acabei de dizer. Jesus não esperou o arrependimento na nossa vida para vir nos buscar, para vir nos procurar, mas Ele veio ao nosso encontro com o seu amor, para que, conhecendo esse amor, nós decidíssemos nos entregar a Ele, arrependidos de coração. Jesus estava falando aqui nessa parábola da ovelha perdida e da moeda, estava falando a publicanos e pecadores, mas também tinham ali no meio das pessoas os fariseus e os mestres da lei. Eram o público alvo de Jesus constantemente, fariseus e publicanos, que eram tidos pela população como pessoas afastadas, não faziam parte do povo escolhido de Deus, tidos como pecadores mesmo, pessoas que praticamente não tinham recuperação por alguma coisa que decidiram viver. E os fariseus e os mestres da lei eram reconhecidos como justos e criticavam Jesus por estar com os pecadores. Então, quando o texto trata das 99 ovelhas, ele está se referindo aos judeus, aquelas pessoas que eram mestres da lei, aqueles que eram fariseus e olhavam para si mesmo e entendiam que não precisavam de recuperação. Eles não tinham do que se arrepender. Já falamos a respeito disso algumas vezes. Mas existia uma ovelha que representava os publicanos e os pecadores. E essa ovelha, todos diziam já que eles estavam perdidos, que eles eram pecadores. Então eles já tinham essa compreensão no seu coração, pelo menos viviam à margem da sociedade, porque a sociedade já os considerava pecadores. Então eles estavam, apesar de desgarrados do rebanho, pelo menos do rebanho nominal, que eram os judeus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles estavam separados deles já socialmente. E o grupo dos santinhos, eles achavam que não precisavam se arrepender de nada, mas os pecadores, os publicanos, as mulheres que não viviam corretamente sexualmente, tinham a vida irregular, e também os homens, aqueles que já estavam separados, eles tinham a consciência da necessidade do arrependimento. Na pregação de Jesus, o arrependimento era uma reação a uma resposta positiva ao reino que já estava chegado. Então, quando as pessoas reagiam positivamente às boas novas do Evangelho, elas estavam demonstrando isso através do arrependimento e testemunhavam através do batismo. O batismo ensinado por João Batista, que era o batismo do arrependimento. Então, quem estava de fato arrependido e estava compreendendo que Jesus havia chegado, o Cristo estava ali, o Salvador estava presente no mundo, que estava inaugurado o reino de Deus, que eles tanto aguardavam. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Então os que criam nisso davam testemunho sendo batizados por João Batista. Eram mergulhados na água e eram retirados da água de uma forma como um testemunho. Até Jesus, não tendo pecado, testemunhou. Então que o reino dele estava instaurado. E antes dele iniciar o seu ministério terreno, ele demonstrou então isso publicamente, que de fato o reino dele estava instaurado. No momento do batismo dele, então Deus falou: eis aí o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. E assim também ali representado através de uma pomba, a presença do Espírito Santo, selando aquele momento como a instalação do reino de Deus no mundo onde nós vivemos. Mas alguns não criam nisso. Alguns não se arrependiam das suas posturas e continuavam achando que não precisavam de salvação. Não precisavam se arrepender de nada, porque eles já eram povo de Deus. Eles nasceram como povo de Deus entre os judeus e já tinham o céu como garantia. Já tinham a vida eterna garantida apenas por terem nascido em um lugar, apenas por fazerem parte de uma nação. Mas Jesus mostrou claramente que isso não é verdade. Em João nós vemos claramente que Jesus veio para os que eram seus, que eram o povo judeu. Mas os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, que se arrependeram da sua conduta, que reconheceram que eram pecador, a esses Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é exatamente essa fase, é exatamente esta
era que nós estamos vivendo, no mundo onde nós estamos. Efésios 2, 8 e 9, nós vemos assim. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, os judeus, eles tinham muito isso no coração, que o que os antepassados deles já tinham feito, garantia a eles a eternidade, a vida eterna com Deus. E que eles, por guardarem a lei de formas específicas e criarem diversos outros pontos para a lei, para viverem daquela forma, procurarem viver, eles já tinham garantia no céu. Mas o que Jesus ensinou, e aqui é declarado em Efésios 2, 8 e 9, é que a salvação é um presente que Deus decidiu nos dar. E Ele faz isso pela graça. O fardo da restauração, o ponto que mais me chama a atenção na parábola da ovelha perdida, é essa questão do fardo da restauração. Quando uma ovelha se desgarrava do rebanho, lembre-se que o texto estava dizendo aqui que ela se desgarrou no deserto. Então não tinha como ela fazer muita coisa no deserto. Você se desgarra no deserto, você vai aprontar o que no deserto? Nada, só vai rolar na areia, o máximo que você pode fazer, né? E a ovelha, quando se perdia nessa condição, depois começava a ficar com sede, começava a ficar mais pesada por causa da areia. Então a tendência de uma ovelha desgarrada no deserto era dobrar os seus joelhos e ficar deitadinha ali, parada, estática, sem ação, como uma pessoa que trava diante de uma situação difícil, uma situação de crise, perde a ação, não consegue fazer nada. Então, quando uma ovelha está desgarrada no deserto, ela fica exatamente assim. Em alguns momentos são encontradas ovelhas viradas. E essa é uma situação fatal para a ovelha. Quando a ovelha vira, ela não consegue se desvirar. Você já virou uma tartaruga? Quem já virou uma tartaruga? E ela conseguiu se desvirar depois? Não, né? Você teve que ir lá e desvirar. A ovelha é a mesma coisa. Quando a ovelha vira, ela não consegue voltar. Por causa do pelo, por causa do peso, ela não tem essa mobilidade. Talvez precisasse trocar a bateria também, por uma bateria específica lá, para ela ter mais impulso e conseguir fazer. Mas a ovelha tem essa condição. Então, quando o pastor encontrava a ovelha, normalmente ela já estava prestes a morrer. E ele não conseguiria conduzi-la ao aprisco novamente, fazendo com que ela andasse. Ela já estava numa condição perto da morte. Então ele tinha que pegar, colocá-la sobre os ombros e fazer o trajeto necessário para que ela pudesse recobrar a vida, para continuar se podendo viver. E é interessante também, se essa ovelha insistisse em continuar fugindo, ela teria a sua pata quebrada. Se ela insistisse em continuar fugindo, ela era sacrificada, para que outras ovelhas não a seguissem nas suas aventuras, pelo deserto ou pelos campos, onde quer que fosse. E nós podemos observar, então esse era o fardo da restauração. O pastor tinha que colocar a ovelha sobre os seus ombros e levá-la em segurança para a vida. Dê uma olhada em Isaías 53, verso 6. Isaías 53, verso 6. Tudo que Jesus contava em parábolas e nas suas pregações, sempre tinha a ver com alguma referência do Antigo Testamento, para que as pessoas percebessem que de fato ele era o Cristo, o Messias. Então, Isaías 53, 6, vemos assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, os nossos pecados estavam sobre os ombros de Jesus. A nossa morte foi colocada sobre os ombros de Jesus. Ele nos carregou então para a vida e vida eterna. A mesma figura do pastor que foi lá, encontrou a ovelhinha que estava desgarrada e entendeu que precisava voltar para o aprisco. Quando fala aqui a respeito das 99 ovelhas, então não são ovelhas que estão na igreja e vão continuar na igreja, mas são ovelhas, representando o povo judeu, que entendem que não precisam se arrepender de nada.
Ovelhas que estão no mundo e se acham autossuficientes, apenas por ter nascido em uma tradição religiosa, apenas por ter adquirido alguns hábitos religiosos durante a sua infância, passados por seus pais. Então esse texto não fala de uma pessoa que é crente e se afasta da igreja. Esse texto fala de pessoas que acham que não precisam se arrepender e de alguém que precisa se arrepender. E a transformação que existe na vida desse alguém que é encontrado e reconhece que precisa arrepender-se. O que pode acontecer na vida dela. A parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, então, são consideradas como uma parábola dupla. Não tem sequer um intervalo entre uma e outra. E as figuras da ovelha perdida são intensificadas com a da moeda perdida. Agora, falando um pouco da moeda. No mundo cultural da Palestina, e ainda mais naquela época, o uso da figura de uma mulher, na ilustração de uma pregação, vamos colocar assim, Jesus estava pregando e usa como ilustração uma mulher. Era uma ousadia grande demais. Talvez a gente não consiga entender a ousadia de Jesus ao fazer isso, referindo-se a uma mulher na ilustração da sua mensagem. Mas Jesus, mais uma vez, estava ali usando algo forte, exatamente para mexer com aqueles que queriam perturbá-lo, que queriam sempre pegá-lo em um erro e uma questão da sua postura, do seu convívio com a sociedade dos minoritários. Ele é criticado aqui, nesse texto de Lucas 15, porque ele comia com pecadores, ele andava com pecadores. Jesus não fazia o que os pecadores faziam, mas Jesus ia até aqueles que estavam com disposição no coração para o arrependimento. Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe o que nós chamamos em estratégia de evangelismo, quem é um fruto maduro. Quem está ali pronto para arrepender-se só precisa ouvir a mensagem, só precisa de um toquezinho, de uma oportunidade para que então se entregue definitivamente ao arrependimento e tenha a sua vida transformada. Jesus sabia quem eram essas pessoas e Ele ia até essas pessoas que eram fruto maduro, que estavam prontos para serem colhidos para a eternidade. E quando aqui então ele usa a figura dessa mulher, é exatamente para chamar a atenção dos seus ouvintes a isso. De acordo com os costumes culturais daquela época, é provável que a moeda da parábola não fazia parte assim exatamente de uma herança ou de uma quantia monetária que seria usada para ir no mercado ou para comprar alguma coisa. Era comum as mulheres daquela época usarem colares e enfeites que prendiam o véu que elas usavam na cabeça como moedas penduradas. Então é mais provável que a moeda que se perdeu fazia parte ou de um colar ou de um desses enfeites da cabeça. Então era parte da composição de uma joia que talvez fosse até parte do dote daquela mulher. Então elas não tinham também tanta liberdade para andar, então não iam no shopping, não iam no cinema, não tinha nada disso. Quando as mulheres aldeãs, elas viviam ali naquela região sozinhas e não tinham muito aonde ir. Então ela sabia que não tinha saído, que a joia dela estava completa há pouco tempo atrás e agora estava faltando uma moeda. E ela sabia que a moeda estava ali naquele lugar e tinha que ser encontrada. E se ela procurasse diligentemente, ela conseguiria encontrar. Seria possível ter a sua joia restaurada e a felicidade do seu coração também seria restaurada. Obviamente a beleza do colar como um todo estava desfigurada por causa da falta daquela moeda. E eu pensei em comparar esse texto com o Salmo 139, versos de 7 a 12. Dá uma olhada na sua Bíblia, por favor. Esse texto fala que é impossível se perder de Deus, ou se esconder de Deus. Não dá, tem até uma música de crianças que fala a respeito disso, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, né? Uma coisa mais ou menos assim. E é impossível isso. Deus sempre sabe onde nós estamos. Então, por que Jesus usou aqui algumas parábolas a respeito de coisas que se perderam, ou valores que foram perdidos?
e precisavam ser encontrados. Então, Salmo 139, que é igualmente ao hino que cantamos agora há pouco, diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Comparando esse texto com essas duas parábolas, eu entendo que nunca nós vamos conseguir fugir da presença de Deus. Mas, mesmo que nós tentemos fazer isso a vida toda, ao invés de perdermos tempo fugindo de Deus, o que nós temos que fazer, o que seria um ganho para a nossa vida, e nós podemos ganhar tempo e não perder tempo, permitindo que Deus nos encontre. Eu sei que a maioria de nós, na nossa infância, brincou de esconde-esconde. Eu não sei se cada lugar talvez tenha nomes diferentes dessa brincadeira. Como é que é? Cobra cega? Tem outros nomes, mas a brincadeira é a mesma. Um fica ali contando, né? E os outros vão se esconder. Aí depois tem que encontrar, quem bater lá 3 vezes, está salvo, quem não está, então é o próximo a procurar. Essas coisas assim. Mas com Deus não dá para brincar de esconde-esconde. Ele sempre sabe onde nós estamos, o que fazemos e para onde vamos. Não poderíamos fugir de Deus, e esse conhecimento deve trazer à nossa vida, essa ciência, essa convicção deve trazer à nossa vida o desejo de nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus. Assim como ele não é limitado pelo espaço, também não é restrito pelo tempo. Ele procura em todo o tempo encontrar o pecador arrependido e lhe oferecer a salvação. Então Deus não nos procura para nos castigar, Deus não nos procura para nos julgar, mas Deus nos procura para conceder a nós vida eterna e salvação, mediante o arrependimento da nossa vida e da compreensão que só Ele pode nos salvar. Talvez nós tenhamos aqui nessa manhã frutos maduros, pessoas que estão prontas para reconhecer que Jesus está lhe procurando. E se você tem vivido tentando fugir de Jesus por algum aspecto, chegou o momento de você parar de fugir. E em vez de fugir, você dizer a Jesus: Jesus, eu estou aqui, o Senhor está me vendo. Eu quero estar com o Senhor sempre, não só hoje. Eu quero que a minha vida seja integrada no Teu reino. Eu reconheço que sou um pecador e preciso de salvação, e só o Senhor pode me salvar, porque o Senhor colocou os meus pecados sobre os seus ombros. O Senhor morreu na cruz por mim, venceu a morte, e agora está vivo e quer morar no meu coração. Eu gostaria que você fechasse os olhos e pensasse nisso. Você já um dia orou a Deus dizendo palavras talvez parecidas com essas que eu disse, reconhecendo que é um pecador, que tem fugido de Deus, que tem preferido fazer as coisas do seu jeito, que Deus, olhando para você até hoje, talvez veja você como uma moeda perdida, como uma ovelha perdida, mas você percebe arrependimento no seu coração e quer dizer isso para Deus: Deus, há arrependimento no meu coração. E o que quero lhe dizer com os meus próprios lábios, que o Senhor pode me encontrar. Não só pode me encontrar, como pode morar em meu coração. Quero abrir espaço em minha vida para o Senhor. Se você deseja fazer isso nessa manhã, eu quero pedir que você fique em pé para nós orarmos por você. Você se levante e simplesmente com essa expressão, fazendo oração com seus próprios lábios agora, crendo no seu coração, você se entregue a Ele, você diga a Ele que Ele é o dono do seu viver, que só Ele tem direito sobre a sua vida, que você está arrependido e quer ser encontrado por Ele, assim como aquela moeda foi encontrada pela sua dona, assim como aquela ovelha foi encontrada pelo seu pastor, você quer ser encontrado também nessa manhã por Jesus. Se você quer, levante-se, nós queremos apenas orar por você. Toda a igreja está orando,
Se você veio aqui hoje para ver um testemunho, então é importante que esse testemunho passe a fazer sentido para a sua vida também. Não deixe que isso seja apenas uma experiência para a pessoa que te convidou a estar aqui hoje, mas faça a sua vida também experimentar isso, entregando-se a Jesus. Alguém deseja fazê-lo? Pode levantar-se e dizer que deseja isso. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, viu? Possa morar no seu coração. Nós já vamos orar já. Fique em pé um momentinho, tá bom? Mais alguém? Essa senhora também. Deus te abençoe. Lá na galeria, talvez alguém deseje entregar-se a Jesus com arrependimento no coração e confessá-lo como o Senhor da sua vida agora. Fique em pé. Nós queremos apenas orar por você, pedir que Deus te abençoe, pedir que Deus te ajude nessa nova jornada. Amém, queridos. Deus abençoe esse casal aqui à frente também. Muito bom. Nossos vizinhos aí chegando perto. Continue orando, continue clamando ao Senhor. Continue pedindo que Ele trabalhe com o Santo Espírito dEle. Não é o pastor que convence ninguém disso. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Deus abençoe também você, querida. Ele que está falando, Ele que está fazendo você perceber que áreas da sua vida precisam ser reparadas. Lá em cima também aquela família. Deus te abençoe, viu, queridos? Muito bom tê-los aqui conosco, saber que Deus está encontrando lugar em suas vidas. Mais alguém? Muito bem, eu gostaria que vocês que estão em pé, mesmo que você não se levantou, mas deseja demonstrar a Deus pessoalmente que está arrependido e quer abrir espaço na sua vida para que Deus cuide de você como um bom pastor. Você repita, por favor, as palavras que eu direi agora. Pai de amor, nessa manhã eu te reconheço exatamente dessa forma, como o meu Pai de amor. Sei que entregando meu coração ao Senhor, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou acolhido por Ti como um filho que vai habitar com o Senhor em toda a eternidade. E é por isso que eu falo com os meus lábios, crendo no meu coração, que eu estou arrependido da minha vida no pecado. Quero te pedir perdão. Quero pedir que o sangue de Cristo purifique toda a minha vida, me restaure por completo e me leve a viver de forma diferente. Eu clamo isso porque aprendi a te amar agora. Descobri hoje que o teu amor me procura há tanto tempo, mas hoje eu declaro com os meus lábios que eu estou deixando o Senhor me encontrar e me salvar e me restaurar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você que entregou o seu coração a Jesus, é importante que você continue a conviver na vida da igreja. Busque ouvi-lo lendo a palavra, busque falar com Ele através da oração e também faça parte de uma igreja que pregue a palavra de Deus com sinceridade, com verdade, como ela própria é para a nossa transformação.